Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Então vamos fazer a questão 5 da lista, que diz o seguinte: 3 pontos A, B e C, pertencentes à reta S de equação y menos 3x menos 1 igual a zero, têm suas abscissas em progressão aritmética. O ponto A é a interseção da reta S com o eixo das abscissas. Então, se eu tenho aqui a minha reta S, eu já representei ela desse jeito, pessoal, porque rapidamente aqui dá para ver que ela é uma reta crescente, né? Se eu isolar o y, eu vou ter 3x do outro lado. Então, eu tenho uma inclinação aqui de 3. E aí, eu vou fazer o seguinte. O ponto A, a gente já sabe que está aqui na interseção com o eixo das abscissas, com o eixo x. A ordenada do ponto C é 8. Então, onde aqui for 8, é exatamente a ordenada do meu ponto C. Então, vou deixar aqui XC. E o ponto B localiza-se entre A e C, tá? Vou colocar aqui o ponto B. Em princípio, não necessariamente no meio, mas a gente vai ver, na verdade, que ele está exatamente no meio. Vamos discutir mais um pouquinho. Eu tenho aqui XB, YB, que é o que o exercício está pedindo, né? Nessas condições, determine o ponto B. Eu tenho aqui XA e o YA é 0, XC e o YC, que é 8. Bom, vamos anotar essas informações. Eu tenho o ponto A, que tem XA e 0, porque é onde corta o eixo X. Eu tenho o ponto B, que é o que eu estou procurando, que tem XB e YB. E eu tenho o ponto C, que tem um XC e a ordenada é 8. Ok? Beleza. Antes da gente continuar, vamos discutir a informação sobre a PA, né? Está dizendo que as abscissas desses pontos está em progressão aritmética, está em PA. O que acontece quando eu tenho termos em PA? Principalmente quando eu tenho 3 termos em PA, tá? Não é uma regra, mas uma dica é escrever esses 3 termos em função do termo central, tá? Por quê? A PA a gente sabe que ela sempre vai acrescentando mais um valor fixo, né, de um termo para o outro, né? Então, eu tenho aqui de XB para XC, mais a razão. De XA para XB, eu também tenho mais a razão. Ou, se eu venho de XB para XA, basta eu retirar uma vez a razão. Então, eu poderia escrever o XA como XB menos R. Eu poderia escrever o XB como XB e o XC como XB mais R, tá? Então, uma dica que eu costumo dar é escrever sempre numa PA de 3 termos, os 3 termos em função do termo central. Isso pode ajudar. Inclusive, a gente pode tirar mais uma informação daqui. Olha só, imagine que você some, vou colocar aqui, XA mais XC. O XA, como a gente acabou de ver, pode ser escrito como XB menos R. O XC pode ser escrito como XB mais R. Então, esse menos R com esse mais R simplifica. XB mais XB, 2XB. Ou seja, XA mais XC é a mesma coisa que 2XB. Tá? Quando eu tenho uma PA de 3 termos, a soma dos extremos, né, o primeiro com o terceiro, é igual a 2 vezes o termo central. Então, você pode usar isso. Ou, trazendo aqui para o nosso contexto do estudo de reta, vejam só, se eu isolo XB, XB é exatamente XA mais XC sobre 2. O que isso nos lembra? Nos lembra ponto médio. Então, a coordenada em x do ponto B é a média das coordenadas em x dos pontos A e C. Portanto, XB está exatamente aqui, né, na metade do caminho entre A e C.
Ou seja, o ponto B, ele é ponto médio de A e C. Então, nós caímos numa situação mais explícita, mais conhecida no nosso estudo, que é calcular o ponto médio. Calcular o ponto B agora, na verdade, é um exercício de calcular o ponto médio entre A e C. Como eu tenho a ordenada de A, eu consigo descobrir o x, porque é um ponto que satisfaz essa equação. Como eu tenho a ordenada de C, eu consigo calcular o x, porque ele satisfaz essa equação. Então, vamos trabalhar aí e depois a gente usa essa informação aqui. Usando a equação da reta S, eu tenho que YA menos 3 vezes o XA menos 1 tem que ser zero, porque o ponto A respeita a equação da reta S. Então, eu tenho que o YA, que é zero, menos 3XA menos 1 é igual a zero. Portanto, eu tenho 3XA igual a menos 1, eu tenho XA igual a menos 1/3. Ok? Vou guardar essa informação do XA. Da mesma forma, eu tenho que YC menos 3XC menos 1 tem que dar zero, porque o ponto C também satisfaz a equação da reta S. Portanto, eu vou ter o YC, que é 8, menos 3XC menos 1 é igual a zero. 8 menos 1 é 7, então eu vou ter menos 7 sobre menos 3, XC é igual a 7/3. Então, esse é o XC. Agora, eu vou usar essa relação aqui. Eu tenho que o XB é exatamente o XA, que é menos 1/3, mais o XC, que é 7/3, dividido por 2. Então, eu vou ter menos 1 mais 7, 6. 6 sobre 3, 2. 2 sobre 2, eu tenho XB igual a 1. Então, se o meu XB é igual a 1, eu consigo calcular o Y. Ou eu posso fazer, né, a média aqui também entre YA e YC. Eu posso usar aqui o YB é igual a 0, que é o YA, mais 8, que é o YC, dividido por 2. Então, 8 sobre 2, 4. Então, eu tenho 4 e 1. Ou seja, o meu ponto B, vou escrever de vermelho aqui, o meu ponto B, ele é 1 e 4. Ok? Essa é a resposta para a questão. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.